Mariano aí. Como está dando o horário das 8h10, então a gente deve começar agora. E como de costume, eu sei que tem algumas pessoas que talvez estejam vindo pela primeira vez, a gente costuma fechar os microfones agora durante a aula. Normalmente a aula dura em torno de 50 minutos. Talvez hoje eu vá abusar um pouquinho de vocês e talvez passe um pouquinho, tenham um pouquinho de paciência comigo. E aí, logo que terminar a aula, aí você pode abrir seu microfone, fazer as perguntas, e aí a gente conversa um pouquinho depois, tá bom? Então, desde já, queria muito agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por estarem aí com a gente. Então, já que eu vou começar a compartilhar a tela, e aí a gente vai se falando. Eu sei que algumas pessoas ainda estão com o microfone aberto. Se vocês puderem fechar. Legal. Só estou começando a compartilhar aqui com vocês. Espero que todo mundo esteja vendo a tela. Pedro, se você estiver vendo a tela, dá um sinal de positivo para mim, porque eu estou vendo você. Legal. Obrigado. Pessoal, vamos então começar com uma oração, e aí a gente já entra no assunto. Deus eterno e Pai querido, quero muito te agradecer por essa noite, por estarmos juntos, para passarmos esse tempinho aqui, tentando conhecer um pouco mais da Tua Palavra, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, para que seja uma noite agradável e a gente consiga realmente aprender um pouco mais da Tua Palavra e, acima de tudo, que isso nos motive a conhecer melhor o Senhor, Pai, que esses detalhes possam nos animar a ir mais a fundo, ir mais além, e ganhar as convicções e as certezas que a gente precisa para o nosso relacionamento contigo. Te agradeço por cada um que abriu um tempinho da sua noite para estar aqui. Muito obrigado pela disposição de cada um, e que o Senhor esteja conosco nesse tempo também. Te oro muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal. Então, a gente vai começar esse tema de Daniel. E é um tema que me intriga desde quando eu me tornei um cristão, que eu vi dos sonhos, que por sinal a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje. E eu achei Daniel tão fascinante de como essas profecias tinham um significado e toda uma história por trás disso. E desde aquela época, mais de 30 anos, esse livro me instiga, me inspira. E eu queria compartilhar um pouco dele com vocês hoje. Eu não sou um especialista em Daniel, na verdade eu não sou um especialista em nada, mas eu tentei estudar um pouquinho baseado num livro de um mestre da nossa igreja, para poder trazer algumas ideias que nos animassem, que nos inspirassem, que a gente pudesse se interessar em conhecer um pouco mais também. Então, para falar um pouquinho do livro de Daniel, ele apresenta alguns assuntos e estilo que são únicos no Antigo Testamento. Quando a gente pensa num profeta, de todos que a gente vê no Antigo Testamento, e a gente pensa, qual foi o profeta que teve o mundo não judaico como campo principal do seu ministério? Talvez você lembre rapidinho de Jonas, mas Jonas, na verdade, ele era de Israel e o que a gente tem registrado é aquela história que ele foi até Nínive. Mas ele vivia basicamente no mundo ali da Palestina, no mundo de Israel. Se você pensar também em qual outro livro do Antigo Testamento
que foca principalmente em acontecimentos do mundo gentílico, ao invés do mundo de Israel. Aí talvez uma exceção seja o livro de Esther, que esse realmente se passou completamente fora. E se você pensar em algum outro livro que fornece imagens proféticas tão vívidas da história futura do mundo, a gente vai ter alguns lampejos em alguns profetas, mas nada tão significativo quanto no livro de Daniel. Então, por causa dessa configuração, Daniel também ele é muito cheio de exemplos práticos de como a gente pode viver uma vida comprometida com Deus no mundo pagão, no mundo descrente e cético. E a outra coisa é que ele também pode nos ajudar a construir fé naquilo que lemos na Bíblia, por causa da incrível precisão que as profecias são apresentadas sobre o futuro. Então, como eu estava falando ali no início, o livro de Daniel ele pode ser dividido em duas partes. Uma delas é uma narrativa histórica dos eventos na vida de Daniel e dos seus três amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, que depois ganharam outros nomes na Babilônia, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrando que o próprio Daniel também recebeu um nome babilônico, que é Beltesazar, que era até uma homenagem ao deus babilônio, tudo isso com o intuito de imputar neles aquela cultura babilônica e deixá-los longe da tradição que eles já tinham, judaica. Então, essa é uma parte do livro que conta essas narrativas que a gente conhece normalmente um pouco mais, que é Daniel na cova dos leões, os amigos na fornalha, o início da chegada e a preparação de Daniel e dos amigos para poderem servir o rei. Então, esses aspectos a gente, mesmo eles sendo fantásticos, super inspiradores, não vai ser o objetivo dessa aula. O que a gente vai tentar se concentrar é nessa segunda parte da Daniel, que são as visões proféticas sobre o futuro, e também um pouco de alguns sonhos e algumas visões que a gente vê no capítulo 2, no 4 e no 5, e aí depois, mais detalhadamente, a gente vai se concentrar do 7 ao 12. Assim, tanto sob o ponto de vista desse aspecto histórico, quanto dos escritos proféticos, o tema central de Daniel, e a gente vai ver isso repetidas vezes, é que Deus é quem governa as nações. Ele coloca quem ele quer, ele tira quem ele quer. Deus está no controle, por isso a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo, porque Deus tem o controle de cada uma dessas coisas, e isso vai ficar evidente no livro e nas profecias. E também pensando nessa verdade bíblica, a principal lição a ser aprendida por quem lê Daniel é que a gente deve ser fiel ao nosso compromisso com Deus, independentemente das circunstâncias. Não importa o que aconteça em nossas vidas, se colocarmos nossa fé no Deus Todo-Poderoso, no final a gente vai ser considerado justos e vamos receber a recompensa no dia final. Por meio de Daniel, Deus está dizendo que não importa o que aconteça, no mundo econômico, no mundo religioso, político, social, Deus está no controle. Ele conhece o seu povo e aquele que puser sua confiança nele, no final será justificado, será resgatado, redimido, será salvo. A mensagem do livro de Daniel tinha um objetivo, que era preparar o povo de Deus para tempos de grande tribulação e perseguição que estavam por vir. Normalmente, nós somos um pouco mais familiarizados com as perseguições que a igreja sofreu ali durante o Império Romano, do que com as perseguições que os judeus sofreram durante o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. As perseguições aos judeus sobre o reinado dos gregos, especialmente dos Seleucidas, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e principalmente por uma figura, um rei dele chamado Antíoco IV Epifânio, esses vão ser o objetivo principal da parte profética do livro de Daniel.
Por isso a importância da gente conhecer um pouquinho da história judaica, principalmente no período que vai lá do cativeiro da Babilônia até os dias de Jesus. Para quem participou da série que a gente fez sobre o período interbíblico, a gente viu essa parte da história com um pouco mais de detalhes. E eu sei que agora a gente vai precisar retomar um pouquinho, eu vou ser mais sucinto, mas se você não viu e quiser ver, depois pode acessar esses vídeos. Aí, se você já viu, eu peço um pouquinho de paciência para a gente passar por isso. Porque é importante conhecer um pouco do contexto histórico para entender a mensagem e a interpretação das visões e das profecias. Se a gente pensar, Daniel ele teve que lidar com uma cultura e um clima político totalmente diverso dos outros escritores do Antigo Testamento. E lembrar também que Daniel foi uma figura política muito importante. Ele foi um alto conselheiro no Império Babilônico e depois ele também veio ser uma figura de destaque durante o Império Medo-Persa. Ou seja, diante de dois impérios muito grandes, Daniel teve um papel relevante na área administrativa, na área política. Agora, o que tem de tão incrível no livro de Daniel é que ele apresenta de forma resumida a história do mundo conhecido dos judeus num período de quase 600 anos. E o que eu acho mais incrível é que ele descreve a história antes de ela acontecer. Ou seja, se você vai na biblioteca, você não vai encontrar um livro como esse. É um livro de história do futuro. Imagina você entrar na biblioteca, pegar um livro e começar a ler o que vai acontecer nas gerações seguintes. Daniel, por incrível que pareça, é exatamente isso que ele faz. Então, por isso a gente vai precisar dar uma passadinha nesse contexto histórico, e para isso eu vou começar falando brevemente sobre o ambiente geográfico que estava a nação de Israel. Se você der uma olhadinha nesse mapa que eu estou apresentando, você tem aqui embaixo a visão geral do mapa mundi, as Américas, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, e tem esse quadradinho, que é o que mostra essa área que a gente vai dar uma olhada, que era onde estava situado Israel. A nação de Israel ela fica numa faixa estreita e muito fértil, ela alinhada aqui do norte para o sul, no final aqui do mar Mediterrâneo. Se a gente olhar aqui mais ao sul, sudoeste, está o Vale do Nilo, onde é a parte da África e onde se localiza o Egito. Como eu falei, aqui no Oriente a gente tem o Mar Mediterrâneo. Israel está comprimido aqui entre o Mar Mediterrâneo e essa área abaixo aqui é um grande deserto. Por isso ela é uma faixa estreita, fértil entre essas duas áreas. Se a gente olhar um pouquinho mais ao norte, noroeste, aí a gente vai ver a Síria, a atual Turquia e principalmente a região da Mesopotâmia, com os rios Tigre e Eufrates, que é uma área onde a gente vai tratar bastante no livro de Daniel, porque é onde ele passa a maior parte da sua vida, na Babilônia e em Suzã, que foi uma das capitais da Pérsia. Então, se a gente olhar essa situação de Israel, a gente vai perceber que ele está bem no centro dos planos expansionistas dos impérios da época. Se os egípcios quisessem ampliar um pouco seu território e ganhar espaço, necessariamente eles precisariam passar pela região da Palestina para chegar na Ásia e na Europa. E o mesmo acontecia com esses países, com essas nações aqui da Ásia, para expandir em relação ao Egito. Israel estava sempre no meio de todas essas confusões. Por isso, a geografia e a história de Israel estão intimamente ligadas.
E aí eu vou tentar ser bem breve na história de Israel, do que a gente já conhece ali do Antigo Testamento. Então, se a gente lembrar, Saul, o benjamita, foi quem estabeleceu a monarquia, mas a gente sabe que por causa do seu orgulho, o reinado dele foi tirado logo em seguida. Aí Saul foi sucedido por Davi, da tribo de Judá. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E Davi foi uma das figuras políticas mais importantes da história de Israel. Ele derrotou todos os inimigos mais tradicionais de Israel, que é o que normalmente a gente lê sobre os filisteus, os amonitas, edomitas e moabitas, entre outros. Depois de Davi, ele foi sucedido por seu filho Salomão, que aumentou ainda mais o território de Israel e estabeleceu Jerusalém como uma das maiores capitais econômica, política e cultural do mundo naquela época. Estes são conhecidos como os dias de glória de Israel. Quando Daniel apontar para o restabelecimento do reino de Deus, que a gente vai estudar um pouco adiante, os leitores judeus daquela época imaginavam que seria o retorno aos tempos gloriosos de Davi e de Salomão, que foi o período de grande destaque da nação de Israel. Depois desses dias, o período do Reino Unido de Israel termina, com Reoboão, filho de Salomão. Após uma tentativa de golpe por Jeroboão, o reino foi permanentemente dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Aqui tem uma imagem que mostra um pouquinho, só para a gente se situar, essa parte amarelada aqui é o Reino do Sul, que é Judá, onde tinha a capital Jerusalém. E essa área mais esverdeada é a área do Reino do Norte, que é Israel, que tinha a capital em Samaria. Então, esses eram as duas divisões de Israel depois da morte de Salomão. E aqui, se a gente observar, aparece aqueles povos que foram os derrotados por Davi. Aqui os filisteus, mais aqui ao sul, Edom, dos edomitas, os moabitas, os amonitas. A gente vê ainda aqui na parte próxima ao mar Mediterrâneo, que várias vezes é citado no texto, né, de Tiro e de Sidom, e mais aqui acima, ali a região de Damasco. Quando a gente lê a história sobre Naamã, o sírio, era exatamente daqui que ele estava vindo. Então, basicamente, essa foi a divisão que aconteceu no reino de Israel, né? Com a divisão do reino, a gente viu que o Reino do Norte se envolveu profundamente com o culto e adoração aos ídolos, especialmente a Baal. Por essa razão, Deus trouxe julgamento a Israel. O Reino do Norte foi atacado e destruído pelos assírios sob a liderança de Senaqueribe. Samaria, que era a capital, foi saqueada e arrasada no ano de 722 a.C. Nesse período, Judá também foi quase destruída, mas graças à fé de Ezequias, Jerusalém foi salva, mas apenas temporariamente. Depois você volta lá na sua Bíblia e estuda um pouquinho essa passagem sobre Ezequias. Os assírios, que tinham a sua capital em Nínive, eram muito conhecidos por sua violência e crueldade. Se você assistiu aquelas aulas do Bruno falando sobre o panorama do Antigo Testamento, o Bruno trouxe imagens e citações e relatos de como acontecia a crueldade dos assírios com os povos dominados. Eles eram, de fato, extremamente violentos. Quando eles conquistavam uma nação, eles matavam uma grande parte dela, e eles tinham aquela prática política de deportar em massa o restante daquela população e dispersá-los e espalhá-los por outras partes do império. E fazia a mesma coisa com os outros povos.
o que eles conquistavam, eles iam espalhando por outras regiões. E foi exatamente isso o destino que sofreu o povo do Reino do Norte. Por isso que as 10 tribos praticamente foram espalhadas por toda a Síria e basicamente sumiram. Os poucos remanescentes dos israelitas que permaneceram acabaram se casando e se misturando com outros povos que foram trazidos, né, de outras nações nessa política dos assírios. E esta mistura que envolvia os povos, as culturas e religião acabou formando os chamados samaritanos na época de Jesus, que eram considerados infiéis pelos judeus por causa de todo esse sincretismo religioso. Judá, por sua vez, teve alguns reis mais fiéis. É interessante, se você olhar a história dos reis do Reino do Norte, você não encontra um que tivesse sido fiel a Deus. Eles realmente abandonaram completamente, se voltaram para idolatria, para imoralidade, o que levou à destruição deles muito rapidamente. Quando a gente olha para os reis de Judá, também tiveram alguns reis que fizeram o que era mal diante de Deus, mas sempre se levantavam algum rei que procurava se voltar para Deus, se voltar para a lei do Senhor. E ela continuou, então, como um poder independente por mais de 100 anos após a destruição do Reino do Norte. Nesse meio tempo, os assírios, que eram o grande império, a grande nação daquela época, eles foram destruídos por 2 exércitos aliados, os medos e os babilônios. Nínive, a capital dos assírios, foi destruída em 612 a.C. E isso é algo bem interessante. Se você quiser, se anota, depois você vai ler isso. Foi profetizado pelo profeta Naum, no capítulo 2, sobre essa destruição da Síria. O rei da Babilônia, na época, era Nabopolassar, e ele ganhou domínio sobre a maior parte da antiga Assíria, incluindo a Mesopotâmia. Com esse esboço até aqui, a gente chega no tempo de Daniel. Então a gente passou ali pelo início da história de Israel, rapidamente, a tomada do norte pelos assírios, o sul pelos babilônios, junto com os medos, e agora a gente vai chegar já na época de Daniel. Nabucodonosor é a figura principal do livro de Daniel. Ele assumiu o trono do pai em 605 a.C. E governou até sua morte em 562. Esse é um dos registros que se tem referente a Nabucodonosor. Nesse período, logo que Nabucodonosor assumiu o trono, ele invadiu Judá e Jeoaquim, que era o rei, foi subjugado. E essa é uma data importante, porque foi aí o início do cativeiro, e é importante para a gente entender algumas das visões de Daniel. Nabucodonosor, ele levou alguns prisioneiros para a Babilônia, e aparentemente entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em 597, Jeoaquim se rebelou contra a Babilônia. Nabucodonosor voltou, atacou e a destruiu, levando seu filho Joaquim e outros líderes como prisioneiros. Então, o cativeiro de Judá ele pode ser datado tanto tendo a data de 605 a.C., quanto 597. E eu só estou falando isso porque isso vai ser um pouco importante na cronologia de Daniel, quando a gente for interpretar algumas das visões. Esse acontecimento da tomada de Jerusalém foi profetizado também por Isaías quase 150 anos antes disso acontecer, quando a Babilônia tinha um poder político bem pequeno. Então, se você depois tiver um tempinho e ler lá em Isaías 39, você vai ver exatamente
essa profecia falando sobre esse evento. Depois disso, Nabucodonosor colocou um rei que a gente chama de um rei fantoche, era um vassalo dele para tomar conta do que restou de Jerusalém, que foi Zedequias. E esse povo era irritado. 11 anos depois, Zedequias se rebelou contra a Babilônia. Novamente, Nabucodonosor voltou, queimou e arrasou Jerusalém em 586 e ainda levou mais alguns cativos. Ou seja, essa tomada de Jerusalém, de Israel, aconteceu em 3 momentos diferentes. O filho de Nabucodonosor era um chamado Evil-Merodach, mas ele o sucedeu, mas se mostrou um líder muito fraco. Ele liderou aproximadamente por 2 anos. Então, Nabonido, eu estou citando esses nomes porque eles vão ser importantes, subiu ao poder por meio de um golpe. E a fim de legitimar o seu governo, ele se casou com a filha de Nabucodonosor. Ele era um místico pela história, aparentemente mais interessado em cultos espirituais do que com realmente governar esse seu grande império. Por isso, seu filho, Belsazar, compartilhou o trono com seu pai a partir de 553. Essa fraqueza da Babilônia permitiu a abertura para um poder crescente a leste da Babilônia, que é o Império Medo, que tinha sido aliado da Babilônia para derrotar a Síria, só que agora estava ali de olho naquela região, no Vale da Mesopotâmia. Nesse meio tempo, em 550 a.C., Ciro, o rei dos persas, se tornou o governante principal desse Império Medo-Persa. Ciro o Grande é uma figura assim, muito importante, tanto nas profecias de Daniel, como também nos eventos da vida de Daniel. Ele foi um governante único naquele tempo, quebrando com o padrão de crueldade que era costumeiro naquela época. Por exemplo, quando ele venceu os medos, ele não destruiu a sua capital. Ele não impunha a religião persa e, ao invés de deportar os povos vencidos, ele permitia que os cativos retornassem às suas terras. E isso, como a gente sabe, foi algo decisivo para a história de Israel. Logo em seguida, então, os medo-persas derrotaram os grandes poderes da época, que era a Babilônia, a Lídia e o Egito, que eles também conquistaram. Eles derrotaram a Babilônia em 539 a.C. Também vai ser uma data importante, pois logo após vencê-los, foi quando foi editado o decreto permitindo que os exilados judeus pudessem retornar para Israel. Ele decretou também que os utensílios do templo também fossem devolvidos. Novamente tem uma profecia de Isaías, prevendo esses eventos em torno do ano 750 a.C., ou seja, mais de 200 anos antes disso tudo acontecer. É impressionante, você lê lá Isaías 45:1 e ele menciona o nome de Ciro, quando Ciro nem existia ainda, nem era uma figura que estava nesse mundo. E provavelmente Daniel morreu durante o reinado de Ciro. Pessoal, mais um pouquinho aí, ânimo. O filho de Ciro, chamado Cambises, também conhecido como Artaxerxes, que é o que a gente lê lá em Esdras, o sucedeu em 530, e foi ele quem fez parar por um tempo a reconstrução lá do templo de Jerusalém. Mas esse cara, ele conquistou o Império Egípcio, e mesmo a despeito de seu sucesso, ele veio a se suicidar. E seu filho Dario I subiu ao trono em 521 a.C. Durante seu governo, Dario permitiu que fosse concluído a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, e foi na época do profeta Ageu. Por fim, a gente vê na história do povo de Israel o retorno de Neemias para poder concluir
a reconstrução dos muros. E aí, com isso, a gente tem o fechamento do Antigo Testamento. Essa é toda a história de Israel que a gente tem registrado nas Escrituras, juntamente com os profetas que tiveram seu ministério nesse período. Então, assim, a gente fecha o Antigo Testamento. Mas a história continua. Muitos judeus voltam, então, para Jerusalém. Os templos e os muros são reconstruídos. E nesse período, então, quem está dominando o mundo como nação política são os persas. Mas é importante a gente rapidamente também dar uma olhada nesse período entre os dois testamentos, esse período interbíblico, porque muito do que acontece em Daniel vai se referir a essa época. O Império Persa ele foi dissipado, acabaram com ele em meados do quarto século antes de Cristo. E nesse período vai então se destacar o Império Grego, que se inicia ali com Filipe da Macedônia, que é o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele consolida o Império Grego com vitória sobre os persas, ele conquista Tiro e ele conquista o Egito. E eu queria só falar um pouquinho de Alexandre, porque ele foi alguém de muito destaque. Com a morte do pai, Alexandre ele assume o império com 20 anos de idade. Ele foi considerado pelos historiadores um dos maiores comandantes de toda a história. E ele governou só por 13 ou 14 anos. E ele passou a maior parte desses anos que ele estava no poder e uma série de campanhas militares na Ásia e no Nordeste da África. Até os 30 anos, ele havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo. Ele morreu invicto em batalhas e por isso ele é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos de toda a história. Além de tudo, ele era um homem muito culto. Ele foi educado nada menos do que aos pés de Aristóteles, um dos grandes filósofos gregos. Então, quando jovem, ele aprendeu com Aristóteles antes de assumir a posição de general e depois de imperador. Aonde Alexandre ia, ele espalhava a cultura grega pelo império. A língua, os costumes, os valores gregos. Aqui, só para a gente ter uma ideia bem rapidinha, a gente falou de 3 impérios, né? Primeiro o Império Assírio, que depois foi dominado pelos babilônios, que é essa corzinha avermelhada, que pega uma parte aqui do deserto, dos árabes, Israel, e um trecho aqui da Ásia. Depois veio o Império Persa, que é esse meio roxinho, meio azulado, que foi um império enorme, pegou uma grande parte aqui da Ásia, se estendeu um pouquinho pela Europa e uma parte aqui na África. E por fim a gente tem o Império Grego, que é esse meio laranjinha, que aumentou a área aqui na região do Egito, passa por Israel, também uma área enorme na Ásia, e uma boa parte na Europa, incluindo a Grécia. Então, só para a gente ter uma ideia espacial, esse era o mundo conhecido da época, né? Então, eles tiveram o grande impacto na maior parte do mundo. Aí, o que aconteceu? Alexandre, depois da sua morte, ele não deixou sucessores. Ele tinha um filho pequeno que logo morreu. Então, depois de muitas guerras entre os seus generais, o império dele foi dividido em 4. O Egito ficou ali com Ptolomeu, a Síria com Seleuco, Macedônia com Cassandro e Trácia com Lisímaco. Eram 4 generais, que depois tem uma longa história aí, mas depois de diversas lutas, meio que ficou essa configuração, esse reino dividido em 4, que era o reino dos gregos. Agora, a história dos judeus, ela esteve associada principalmente aos Ptolomeus, que ficaram ali no Egito, e aos Seleucidas, que é aquela parte da Síria. Havia constante luta entre essas duas nações. E como eu falei, como a Palestina
ficava entre eles e era considerada parte da Síria, sempre ela passou por várias consequências por estar nessa situação. Aqui eu vou mostrar rapidamente essa divisão que eu falei do Império Grego, só para vocês terem uma ideia. Essa parte do sul do Egito, que ficou com os Ptolomeus, é essa área azul aqui. Aqui é o Mediterrâneo, tem uma divisãozinha, e eles tinham mais uma parte aqui na Cilícia. O outro, que é o da Síria, que são os Seleucidas, é todo esse trecho amarelo. Se você perceber a área de Israel, meio que ela ficou circundada. Ela é da Síria, mas ela está circundada por esse reino aqui do Egito. E aí os outros dois, a gente vê esse verdinho aqui na Macedônia e na Grécia, que ficou com um dos generais, e o outro trecho é esse laranja aqui, um pouquinho maior, próximo ao Mar Negro e entre o Mar Mediterrâneo. Então, assim, só para a gente ter uma ideia espacial de como ficou dividido e onde Israel estava localizado. O que a gente vai ler, principalmente sobre Daniel, está nessa parte amarela, na Mesopotâmia, onde está tanto a Babilônia quanto Suzã, na Pérsia. E aí eu preciso falar um pouquinho desse Antíoco IV, que foi um desses reis seleucidas, que subiu ao poder em 175 a.C. Esse sujeito ele foi terrível para a história de Israel. Ele ocupou Jerusalém e começou uma perseguição muito intensa contra os judeus. Cometeu inúmeras atrocidades. A gente vai falar dele mais para frente, mas ele profanou o templo sacrificando um porco no altar, o que era algo insultante ao extremo para o povo judeu. Só que esse vai ser um período muito importante, principalmente para o livro de Daniel. Foi durante esse período, inspirado nessas perseguições cruéis, que ocorreu uma revolta contra o domínio grego dos Seleucidas, que é a chamada Revolta dos Macabeus. Essa revolta teve êxito e alguns anos depois esse templo que tinha sido profanado foi reconsagrado. Essa reconsagração do templo ela é celebrada pelos judeus até o dia de hoje, com uma festa que é chamada de Hanukkah. Também é mencionada lá no Novo Testamento como festa da dedicação. Lá em João 10, versículo 22, Jesus participou dessa festa. Então, é uma comemoração por essa restauração, essa reconsagração do Templo de Jerusalém. Os macabeus, eles, com essa revolta, eles conquistaram a independência de Israel por um período de tempo. Se a gente lembrar, por muitos e muitos séculos, Israel ficou sempre subjugada a outros povos. Desde que o reino foi dividido, Israel nunca mais teve autonomia sobre o seu próprio território. E nesse período, com a revolta dos macabeus, eles conquistaram a independência de Israel por um certo período. Esses sucessores que vieram após a revolta dos macabeus é conhecido como a dinastia dos Asmoneus, e os filhos foram se sucedendo. Só que isso aconteceu por um período de tempo. Por fim, quando o general romano Pompeu entrou em Jerusalém no ano 63 a.C., e aí ele pôs fim a essa breve independência da nação judaica e iniciou um longo período do governo romano na Palestina. Então, essa independência durou por algum tempo. Após Pompeu tomar Jerusalém, Júlio César ele assume o poder em Roma. Durante esses eventos que a gente está vendo, os romanos eram um povo, uma nação que estava crescendo no mundo e ganhando importância. Após Júlio César ser assassinado, Marco Antônio tomou o poder. E esse Marco Antônio foi quem apontou Herodes como rei sobre a Judéia. A gente também falou bastante disso quando a gente estudou lá o período interbíblico, porque Herodes ele não era um judeu, ele era um idumeu, daquele povo edomita,
E ele foi colocado como rei sobre a Judéia pelos romanos, tipo aquele rei vassalo, que presta contas para Roma, mas era ele que assumia o papel de liderança em Israel. E este foi o primeiro Herodes, o Grande, que a gente lê ali no Novo Testamento. Foi ele quem reconstruiu o Templo de Jerusalém para deixá-lo no último molde. E é na época dele que Jesus nasceu. Foi esse Herodes que perseguiu as crianças e levou à morte delas. Tudo isso estava acontecendo nesse período. Chegando aqui no fim dessa história que nos interessa, o próximo que subiu em Roma foi Otaviano, também conhecido como Otávio, e mais tarde foi conhecido como César Augusto, que é considerado o primeiro imperador de Roma. Ele é conhecido, ele é mencionado ali em Lucas, capítulo 2. Então ele expulsou Marco Antônio, que foi para o Egito, e ele fez uma aliança com uma das últimas governantes gregas, ptolomaicas, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi Cleópatra. Cleópatra era egípcia, dessa descendência seleucida que a gente vai falar bastante. Por fim, Marco Antônio foi derrotado numa batalha chamada Batalha de Actium, em 31 a.C. por Otaviano. E aí, a partir daí, o Egito passou para Roma. E o último evento que eu quero tocar aqui na história é o que aconteceu já no ano 66 depois de Cristo. Houve uma rebelião dos judeus lá em Jerusalém, motivada pela imposição de altos tributos por Roma. E para lidar com essa insurreição, Nero, que era o imperador da época, envia para lá o seu general Vespasiano. Só que nesse meio tempo, Nero morre, e Vespasiano volta a Roma para ser declarado imperador, e aí ele deixa seu filho, Tito, cuidar dessa rebelião em Jerusalém. No ano 70, as tropas de Tiro rompem os muros de Jerusalém, queimam o templo e arrasam a cidade. Essa destruição de Jerusalém, ela foi predita tanto por Daniel, lá no capítulo 9, que a gente vai ver, como por Jesus, lá em Lucas 21. E a partir daí o templo judeu e os sacrifícios religiosos chegam ao fim para sempre. Se você acompanhou aquela aula do Filipe sobre o fim dos tempos, ele trouxe muitas informações sobre como foi esse cerco a Jerusalém, como houve canibalismo de mãe comendo filhos, porque eles ficaram com fome por alguns anos. Tem cenas chocantes, que não dá para entrar nesses detalhes, mas se você assistiu a aula ou se você voltar lá, você vai poder ver um pouquinho dessas informações. Então, com isso, a gente chega aqui no fim desse período histórico, só lembrando que em termos de impérios, a gente viu o Império Assírio, que dominou ali o norte de Israel, depois os babilônios vieram e dominaram, acabaram levando Judá para a Babilônia. Depois disso veio o Império Medo-Persa, que foi um grande império na região. Vieram os gregos e, por fim, chegou aqui o Império Romano. Então, essa foi a configuração desses reinos ao longo do tempo. Então, agora a gente pode começar aqui sobre especificamente o livro de Daniel e pensando quem foi a figura de Daniel. Daniel, então, ele viveu no 6º século antes de Cristo. Ele foi um dos cativos levados de Jerusalém. Ele fazia parte da família real e da nobreza. Era um homem culto e bem educado, no sentido de ter tido uma boa formação. E ele é considerado um gigante espiritual do Antigo Testamento. Eu nunca tinha me atentado para essa referência que eu queria ler com vocês, que está lá em Ezequiel, que menciona exatamente isso do caráter de Daniel. Olha que interessante. Diz assim, lá em Ezequiel 14, que é um contemporâneo de Daniel. Esta palavra do Senhor veio a mim.
Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ou seja, Daniel ele tinha uma reputação de um homem íntegro, de um homem reto. Muito interessante pensar nisso, né? E agora a gente começa, então, o nosso estudo no livro de Daniel. O capítulo 1 é aquilo que menciona um pouco da chegada de Daniel e a preparação dele para poder servir na corte do rei Nabucodonosor. O que eu quero ler com vocês é o que é relatado no capítulo 2 de Daniel. E que, pela questão do tempo, eu não vou conseguir ler toda a história. Então, eu vou separar um pouquinho para vocês. Mas aqui foi quando Nabucodonosor ele teve um sonho. Então vamos ler, se você tiver aí com a sua Bíblia, eu vou ler Daniel, capítulo 2, versículos de 1 a 6. E ele diz assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Interessante, porque Nabucodonosor, ele não quis confiar nos métodos usuais que eram usados, então, a magia, a feitiçaria, a astrologia. Ele queria ter uma prova mais consistente. E o que ele exigiu foi uma coisa única. Imagina, ele queria que eles falassem o que ele tinha sonhado e depois dessem a interpretação. Parece algo quase cômico, se não fosse trágico, porque tinham vidas que estavam em jogo. Os magos, encantadores, eles tentam ganhar tempo para ver se o rei muda de ideia, pois parece que eles não tinham assim, alguma solução. Só que o rei estava determinado. O rei edita o decreto de morte aos sábios da Babilônia. Só que quem estava entre esses sábios? Daniel e os seus 3 amigos. Quando Daniel fica sabendo dessa ordem do rei, ele o procura e pede um prazo para poder dar a interpretação ao rei. Aí, depois de falar com o rei, Daniel volta e olha o que ele faz no versículos 17 a 19. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus, e aí continua. Olha que interessante. Nessa situação de pressão, o que Daniel fez foi voltar para casa, chamar os amigos e buscar resposta em Deus. Deus vem e revela todo sonho para ele,
E, basicamente, Daniel escreve um salmo. Às vezes eu fico pensando, talvez, se fosse comigo, acho que eu ia receber o sonho e ia querer correr lá para falar para o rei qual era a interpretação daquilo. Mas Daniel não, ele tirou tempo para poder dar glória a Deus. Isso expressa, se a gente lê isso que Daniel escreveu, expressa realmente o espírito desse livro, que Deus é soberano, que ele levanta quem ele quer, que é ele quem tem o poder para revelar os mistérios, que é ele que está no controle de cada uma das coisas. Aí ele chega ao rei, e o rei pergunta, lá no versículo 26, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? De novo, Daniel talvez fosse um pouco orgulhoso, talvez rapidamente responderia, né? Claro, eu tenho a resposta, eu tenho a interpretação para te dar, ó rei. Mas olha como ele fala nos versículos 27 e 28. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei um mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. E aí ele vai falar qual foi essa visão. Mas realmente Daniel, ele apresentou o Deus de Israel. Só esse Deus pode revelar os mistérios. Ele anuncia quem é o Deus que ele acredita. E aí ele vai falar de qual foi o sonho do rei. E aí, novamente, eu queria ler com vocês a partir do verso 29. Eu acho que tem algum microfone aberto. Mas lá, versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aqui tem uma ilustração que mostra um exemplo de uma estátua. Com certeza não foi essa a estátua que o rei sonhou, mas só para a gente ter uma ideia de como ela era, né? Então, no sonho de Nabucodonosor, era uma estátua assustadora, impressionante, que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, cintura de bronze e as pernas de ferro. E um detalhe nos pés, que era uma mistura de ferro e de barro. E uma pedra que soltou-se de uma montanha, caiu sobre os pés e acabou esmigalhando essa estátua. E, por fim, essa pedra veio a crescer pelo mundo todo. E aí a gente vai ler a interpretação desse sonho. Quando o rei ouviu isso, ele ficou espantado de
de ver que Daniel estava realmente revelando aquilo que ele tinha sonhado. E aí Daniel começa a dar a interpretação lá no versículo 36. E ele diz: foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Daniel está se referindo ao rei, e ele fala: ó rei, o senhor é a cabeça de ouro. Na verdade, não eram muito boas notícias para Nabucodonosor. Está falando: ó, teu rei está aí, o teu reino está aí, mas logo virá outro. Então, o que Daniel interpreta é que essa cabeça de ouro representa o Império Babilônio. Aí, ele continua, e ali no versículo 39, ele fala: depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. E ele não dá maiores detalhes. Ele só diz que é um outro reino. E a gente sabe que o reino que veio após os babilônios foram exatamente os medo-persas. Por isso a gente fez um pouquinho daquela revisão histórica. Ele continua, ainda no 39, e ele fala: em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. E ele está se referindo qual império que veio após os medo-persas? Exatamente, os gregos. E novamente, aqui Daniel não dá muitos detalhes. Esse foi o reino estabelecido por Alexandre o Grande. Em outras profecias, a gente vai ver muitos outros detalhes sobre esses dois impérios. Mas nesse aqui, Daniel foi muito sucinto, porque ele tinha um outro objetivo com essa profecia. Aí, continua a interpretação, lá no versículo 40. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Qual foi o império caracterizado como aquele com a força do ferro, capaz de destruir todos os outros antes dele e que subjugou o Império Grego? Eu estou ouvindo vocês falar o Império Romano, Sérgio. Exatamente. Esse foi o império que veio na sequência. E Roma, sem dúvida, foi o maior império na história da humanidade. Considerando o Império Romano do Oriente, ele foi o poder dominante na Europa, na Ásia e África por quase 1000 anos. Isso aí. No sonho, Deus dá mais detalhes sobre Roma. Se a gente perceber, esse foi o único reino que ele traçou mais detalhes. No versículo 41, ele fala que Roma será um reino dividido. E foi exatamente isso que aconteceu. O Império Romano foi dividido entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E isso foi acontecendo em fases. Isso também definiu a divisão da Igreja em católica romana e ortodoxa grega, que estavam associados com esses impérios. Agora, o incrível é que Daniel apresentou esse detalhe quase 1000 anos
antes disso acontecer. Eu fico impressionado quando eu vejo isso. Eu falo, caramba, a gente está lendo coisas que Daniel escreveu que iriam acontecer 1000 anos depois. Outro detalhe se refere à parte de ferro, o forte, e parte de barro, o fraco. Após a divisão, o Império do Ocidente, por incrível que pareça, se mostrou essa parte fraca. Ele não conseguiu resistir ao ataque dos bárbaros lá no quarto, quinto século. E os bárbaros tomaram o Império. Roma foi saqueada. E o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto em 476 depois de Cristo. Ou seja, a gente está falando já do quinto século. Só que, por outro lado, o Império do Oriente, o Império Romano do Oriente, que mais tarde foi conhecido como Império Bizantino, durou por ainda mais 1000 anos. De fato, ele era o pé de ferro. Esse império só foi conquistado com a queda de Constantinopla em 1453, quase perto de Cabral descobrir aqui o Brasil, quando eles foram tomados pelo Império Otomano. Você fica pensando, será que Deus poderia ter descrito esse império de uma forma mais precisa? Ele ainda cita o detalhe dos casamentos para tentar criar essa estrutura, que era o que os romanos faziam, tentando conquistar os povos e fazendo o seu povo, seus soldados casarem localmente. Mas nem isso funcionou. Como a gente falou tanto dos romanos, deixa eu só mostrar para vocês aqui como era o Império Romano nessa época. Aqui já está mostrando ele dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Ele pega aqui toda uma parte da África, a Europa, onde tem a Espanha hoje, a gente vê até Paris. Eles chegaram aqui que era chamado de Britânia na época, que é a Inglaterra, parte da Alemanha, claro, toda a Itália aqui. E aqui do outro lado a gente vê o Império Romano do Oriente, que também pega a parte da África onde tem o Egito, passa aqui por Israel e toda essa parte da Ásia e Grécia, que ficou com a parte oriental. Eu acho isso tão fantástico. Usando um sonho que Deus deu a Nabucodonosor, um rei pagão. Ele forneceu um esboço da história futura do Oriente Próximo e Europa para os próximos 2000 anos. Daniel registrou isso ali em 603 a.C. e a gente está vendo uma história que foi até 1453. Só que a gente tem um último detalhe profético para ser analisado, e eu acredito que seja o mais encorajador de todos, que é o versículo 44 e 45, onde a gente está terminando. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra, que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Quando ele fala na época desses reis, esses reis se referem aos reis do Império Romano. Qual foi o reino estabelecido durante o tempo de Roma e que perdura até hoje? Olhando para a história, não teve nenhum império físico que preencha essa descrição. Lembrem-se que não foram mãos humanas que estabeleceram este reino. Este reino é o reino de Deus. E a visível encarnação desse reino é a igreja. Esse reino chegou com a morte e com a ressurreição de Jesus, o qual foi publicamente anunciado lá em Atos 2, o que a gente lê no dia de Pentecoste. Sabe, por fim, eu acho que é tão encorajador
poder olhar para trás e ver na história o cumprimento das profecias por todo esse período e também ter provas inegáveis de que o reino de Deus é de fato de Deus e que nenhum poder vai subjugá-lo. Ou seja, Deus está no controle. A mensagem de Daniel é essa: se formos obedientes, a servi-los com paciência, como fez Daniel e seus amigos, nós seremos justificados. Ou seja, aqui é o que está completando essa profecia, a chegada do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, que por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, ele era o Messias prometido, queria restaurar o reino de Deus. Os judeus entendiam essa restauração de uma forma errada, política, física, mas o que Deus estava fazendo era trazer a sua igreja, era abrir o acesso para cada um de nós poder chegar até ele, para que a gente pudesse fazer parte do reino de Deus. Então, o que a gente vê aqui em Daniel é a precisão de cada uma dessas profecias e como isso nos incluiu nesse sonho. Eu fico realmente impressionado de pensar como Deus usou isso e deixou isso tão claro para que a gente pudesse ter essa segurança de que Ele é o Deus soberano. Realmente, Ele vai levantar quem Ele quer, Ele vai tirar, porque Ele tem um propósito bem maior que isso. E Ele fez isso para poder trazer o reino dele para cada um de nós. Então, assim, a gente fecha esse capítulo 2 de Daniel. Eu peço desculpas por ter me atrasado um pouquinho, eu precisei cortar ainda várias coisas, tinha muitos detalhes, mas espero que tenha ficado claro no geral. Eu vou me esforçar para nas outras terminar um pouquinho mais cedo. E só para explicar, na próxima aula, a gente vai tratar dos capítulos 4 e 5. Então seria muito legal se você já pudesse ler isso antes, para quando eu falar da história, isso está um pouquinho mais claro para nós. Pessoal, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, fique à vontade. Se não, tudo bem, a gente deixa para a próxima aula. Sérgio. Oi. Sou eu. Oi, Yara. O seu cunhado está dizendo aqui que foi excelente passar pela história. Foi uma pesquisa profunda. Uma pesquisa profunda e ele gostou muito. Poxa, vindo dele eu fico lisonjeado. Obrigado, professor. E eu também gostei muito, está de parabéns. E isso não é ser suspeita por ser irmã, não. Foi fantástico. Obrigada, viu? Obrigado. Nada suspeito. Obrigado. Fã número 1. Obrigado. Fez tudo direitinho, do jeito que a gente orientou ele, né, Yara? Viu como é bom ter uma retaguarda assim? Acho que o Gurgel ia falar algo, Gurgel. Eu queria falar sobre o estudo do reino, porque, de fato, ele não está mais no nosso manual, ele não faz parte do nosso grupo de estudos, mas, por exemplo, eu fiz esse estudo com o Du, por exemplo. Depois de ter feito alguns estudos, eu queria causar mais fé nele na Bíblia, e eu achava que esse estudo seria perfeito para isso. Eu queria saber qual era a incongruência, né, o erro doutrinário que tinha, que eu sei que é não ligar o reino como reduzir o reino de Deus à igreja. Uhum. É só por isso que esse estudo não está mais no nosso conjunto de estudos, porque eu acho esse estudo sensacional. Ele ajuda as pessoas a crescerem na fé na Bíblia. Eu acho ele dinâmico. Você vai ticando as profecias sendo cumpridas e a parte de Daniel é sensacional. Então, eu queria saber, você pode dar uma opinião pessoal também, sua, né? Mas
sempre que eu posso, eu faço esse estudo com as pessoas que estão estudando a Bíblia. Legal, Gurja. Eu compartilho com você de quanto esse estudo pessoalmente me ajudou a entender essa questão do reino. E eu acredito que no passado, isso que você mencionou, eu creio que seja o ponto principal da gente limitar o reino de Deus exclusivamente à igreja. Porque, de fato, o reino de Deus é maior do que isso. Mas a igreja é realmente a expressão física do que a gente vê do reino hoje. Então, eu acho que teologicamente, basicamente, a nossa questão era essa. A gente deu uma ênfase muito forte na questão da igreja. E Da nossa igreja, né, Sérgio? Da nossa igreja. Também tem esse aspecto. E eu acho que o outro aspecto é esse que a Ana adiantou. A gente transformou um pouquinho disso, restringindo questões de igreja verdadeira, que a igreja era única, porque isso era o reino, e quem não estava nessa igreja não estava no reino de Deus. A gente expandiu alguns conceitos equivocados. Mas eu acho que realmente, do ponto de vista teológico, daria para a gente fazer esse estudo normalmente, colocando o papel da igreja no lugar certo. Ela, de fato, Mateus 16, então, naquela parte que Jesus fala para Pedro, você terá as chaves do reino do céu, o que você ligar na terra será ligado no céu. Isso não está errado. Era esse versículo que a gente falava sobre a igreja sendo o reino de Deus na terra. E depois todas as profecias sendo cumpridas em Atos 2, com o fogo lá de Joel e tal. Tudo isso está certo. Eu, pessoalmente, eu acredito que sim. Essa ligação de Pedro talvez seja um pouco forte, talvez isso eu precisasse investigar um pouquinho melhor. Mas que, de fato, Pedro foi a figura principal lá em Pentecostes, e quem fez todo esse anúncio do reino de Deus, de tudo aquilo que Deus tinha preparado, sem dúvida está associado, né? Então, acho que cada um daqueles pontos que a gente fazia no estudo, ele tem uma lógica teológica perfeita que se completa ali em Atos 2. É como eu penso. Sérgio. Oi, Marcelo. Uma questão assim teológica que a gente fala quando a gente fala sobre a igreja, sem falar em denominações, sem falar em outras igrejas, é que a igreja é o corpo de Cristo. Sim. Então, é a consumação do reino na terra. Nós somos o corpo de Cristo, como cristãos, né? Perfeito. Essa é exatamente a conclusão. Sim. É vivo, né? Então, Cristo veio e nós fazemos parte desse corpo. Exatamente. Perfeito, Marcelo. Mas não vamos dividir. Aí, aquela questão agora, se é a igreja tal, isso não entra nesse contexto, né? Nessa briga ideológica, nem teológica, mas a ideológica, né? Exato. Quando a gente está falando aqui sobre igreja, que a igreja é a expressão física do reino, de fato eu não estou me restringindo a qualquer grupo ou qualquer denominação. Eu estou falando do conceito de você ser um discípulo de Jesus Cristo onde quer que você esteja, né? Esse conjunto de discípulos que fazem o reino de Deus. É isso mesmo. Amém. Sérgio, boa Obrigado. noite. Boa noite. É o William da Igreja de Recife. Oi, Quero William. primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e vendo mais outros irmãos, né, escutando esse momento assim, eu vejo o quanto é engrandecedor, porque termos o conhecimento histórico, sociocultural de todo esse processo, isso nos traz eu acho que uma coisa fundamental, né? Eu acho que é um fortalecimento da nossa fé, de forma que a igreja não é algo criada por homens, né? Deixa bem mais claro que a igreja foi uma criação de Deus, né? Os planos de Deus, né? E todo o plano de Deus, ele é perfeito em sua essência, ele é perfeito em sua execução. Então, eu vejo que, à medida que possamos ter conhecimento desse fator histórico, né? E você começar... Rapaz, à medida que você estava falando, eu estava começando a viajar. Daqui a pouco eu estava já perdido
em cada momento que estava dizendo, mas o quanto isso é enriquecedor e isso me traz alegria e a certeza de que a igreja, sim, ela é o reino de Deus. A igreja, sim, é o corpo de Cristo. Eu tenho plena convicção disso e eu vejo o quanto isso nos fortalece como irmãos na fé, independente de onde estejamos nesse momento, mas é uma certeza de que Cristo ele está presente em nossos corações e o Espírito Santo ele sempre nos guia exatamente para isso, né? Então, muito obrigado pelas explanações e o meu desejo é poder continuar assistindo aí às aulas. Obrigado mesmo. William, obrigado, viu? Fico feliz aí com o pessoal de Recife estando com a gente. Obrigado. Ô, Sérgio, Danilo. Ei, Sérgio. Opa, acho que o Danilo falou primeiro, Pedrão. Então vai lá, Danilo. Obrigado, Pedro. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigado. Fica corroborando um pouco com o que o Gurgel falou, dá para ter uma grande noção, e não uma pequena noção, de todo o plano de Deus para as nossas vidas. Ficou muito claro hoje, e eu concordo plenamente que esses estudos deviam fazer parte de quem quer estudar, conhecer a Deus, conhecer os planos de Deus, levar para as pessoas que querem estudar a Bíblia, né? Ficou muito claro essa colocação. Não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Quero te agradecer muito, porque foi fantástico e super esclarecido. Viu? Muito obrigado, viu, Sérgio? Legal, obrigado, Danilo. Valeu. Viu, Sérgio, uma coisa que me chamou a atenção, que você explanou aí para a gente, é sobre o imperador Ciro, né? Que ele era do Império Medo-Persa. Isso. Então, você vê que Deus usou ele para... Quando o povo de Israel estava lá na Babilônia, ele foi lá, combateu aquele império e libertou o povo para o povo voltar, né, para Jerusalém, reconstruir o templo, tudo. Então, você vê que o plano de Deus é fantástico, né? Ele usar aquele imperador que era inimigo, né, de Israel, e ele... Muito bacana aí, viu? Obrigado, foi muito enriquecedor aí sua explanação, viu? Obrigado. É interessante, né? Porque a gente vê como Deus está, aparentemente, trabalhando nos bastidores. Às vezes a gente não enxerga exatamente o que ele está fazendo, mas ele está ali mexendo cada peça para cumprir os seus propósitos. Quebra-cabeça. Pois não, Brunão? Sérgio, só um comentário. Eu sei que às vezes a gente fala de Deus e parece, às vezes cai na normalidade do nosso pensamento, mas essa aula, obrigado pela aula, me fez me assustar de novo, sair assombrado com a ideia de que Deus sabe do futuro. Tipo, como assim? Né? Nós, seres humanos, somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Então, se a gente quer saber de alguma coisa, em vez de olhar para frente, a gente olha para trás. E a gente procura os registros históricos de tudo isso para tentar montar, né, toda essa narrativa da humanidade até chegar nos nossos tempos, porque a gente não tem noção do que vai acontecer daqui 5 minutos. Sim. E como assim? Como assim esse ser chamado Deus? Como assim? Como ele sabe? Assim, não tem resposta, né? Eu só gostaria de expressar de novo o meu assombro e que coisa maravilhosa a gente poder se relacionar com esse Deus fantástico, né? Obrigado, viu, Sérgio? Valeu, Bruno. E é interessante porque é isso que a gente fala, né? A gente começa a estudar algumas coisas na Bíblia, os assuntos são fantásticos, mas isso porque nos remete para Deus acima de tudo, né? Então, essa realmente tem que ser a essência do nosso estudo, a gente ficar encantado por Deus, né? Por entender como Ele realmente faz cada coisa. Obrigado, Bruno. Ou seja, só uma dúvida, essa aula ela vai ser gravada, disponibilizada? Ela está sendo gravada e a gente disponibiliza no YouTube da Igreja aqui de São Paulo, região Oeste. Então, se você entrar, ela vai estar lá também. Obrigado. Nada. Sérgio. Oi, Nelson. Queria... vendo esse estudo, né? E pensando em Daniel,
comecei a ter algumas curiosidades, tá? Ixi, me dá até medo suas curiosidades, Nelson. Não sei se você ou alguém já ouviu falar alguma estimativa da idade de Daniel quando ele foi para Babilônia, ou a quantidade de pessoas, né? Porque a Bíblia menciona Daniel e mais os 3 amigos, né? Mas talvez a quantidade de pessoas que foi levado junto, né? E sabe-se alguma coisa sobre família? Porque eu fico pensando, né? As condições que Daniel viveu, né? Então, fiquei com essa curiosidade. Eu vou te responder a parte que eu sei, Nelson, do que eu tenho estudado. A informação que tem é que Daniel realmente ele era um jovem, e eles consideram bem jovem mesmo, em torno dos 16, 18 anos, com menos de 20 anos. E Daniel foi um homem longevo pelas datas históricas. Eles estimam que Daniel viveu na Babilônia quase uns 70 anos. Então, algumas das visões que ele teve, a gente vai estudar isso um pouquinho lá nos capítulos 7 em diante. Acredita-se que Daniel tinha na faixa de pouco mais que 80 anos, 82, 83, quando ele teve algumas das visões, ali das últimas. Então, foi alguém que serviu por um período grande ali na Babilônia, de jovem até essa faixa aí da idade do Zé Antônio, uns 80 e pouquinhos. Agora, a quantidade exata, Nelson, eu posso talvez tentar pesquisar isso, eu não sei se alguém tem. Do que eu li, eu não vi esses números, mas se eu conseguir, eu trago para você. Ô Sérgio, ainda bem que você não falou do Mariano, né? Você falou do Zé Antônio. Não, tem que ter um certo respeito com o Mariano, ele é romano. Obrigado, Sérgio, pela consideração. Ô Sérgio, obrigado. João Batista aqui de Salvador. Quero te agradecer por estender, né, seu ensino aqui para a gente, pessoal de Recife também, e dizer que essa aula é como o Brunão falou, né? Dá uma reacendida aí de ver que o reino de Deus é seguro, né? É eterno. E Deus trabalha o tempo todo em prol de salvar o povo dele. E é uma honra poder saber que nós somos povo de Deus. Amém. Que estamos no reino dele. E te agradecer por essa iniciativa, né? Precisamos de mais irmãos assim como você, estudando e passando o que sabe para frente. Muito obrigado. Bem, obrigado, João. Obrigado pelo apoio aí de Salvador e Recife. Amém. Eu também quero te agradecer muito, viu? Obrigada pela sua excelência, pela dedicação. E também eu vi quanto você fez a gente se apaixonar, porque você ficou apaixonado, né? Parece que com seus estudos, e passou isso para nós também. E eu fico muito grata, porque não só você, Sérgio, mas os outros que estão aqui participando, que não é teologia por teologia, que não é conhecimento só por conhecimento. Leva a gente a se apaixonar cada vez mais, né, por Deus. Quero muito agradecer. Obrigada. Obrigado, Silvio, mesmo. Legal, pessoal. Acho que é isso então, né? Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês. Vamos tentar estar juntos na próxima quarta, se vocês conseguirem ler os 2 capítulos. Só para adiantar, os 2 capítulos são um pouco mais tranquilos. Aí depois, na terceira aula, a gente vai entrar um pouco naquela linguagem chamada de apocalíptica, com símbolos, e que também traz uma mensagem bem interessante, quando a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, que tem coisas bem plausíveis que nos ajudam a entender de uma forma clara. Então, espero que vocês estejam com a gente aí semana que vem. Obrigado. Obrigado. Ô Sérgio, só uma pergunta. Os livros proféticos, eles são
4 é Daniel, Isaías, Eclesiastes e Daniel está nesse também, né? Na verdade, são bem mais, João. São mais? São mais. Tem ali tem os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí depois tem os profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos esses livros são considerados proféticos. Daniel está entre os profetas maiores. Ok, obrigado. Tá bom? Valeu, gente. Fez a gente até perdeu o fôlego agora, viu, Sérgio? Eu só sei responder assim porque eu decorei todo. Se eu parar para pensar, eu não lembro. Esquece. Uma musiquinha, né? A musiquinha. Ajuda. Muito bom. Obrigado, viu? Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, irmãos. Boa noite. Ficou com Deus.